Olá pessoal, eu sou a Isabelle Costa e esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube e eu espero que eu seja a próxima companheira de relatos sobrenaturais com vocês. Então, sem muita enrolação, para ajudar aí no início do canal, deixa sua curtida logo no início do vídeo e compartilha com um amigo que é fã de terror assim como nós. Então vamos de Get You Are With Me com relatos sobrenaturais. E como esse é o nosso primeiro vídeo, os relatos que eu vou estar contando é de conhecidos, familiares que eu cresci escutando. Então espero que gostem. E o nosso primeiro relato é o da paralisia do sono / será que era? Nesse relato, uma conhecida minha me contou que desde pequena ela sempre teve muitos sonhos lúcidos, nesses quais ela não conseguia acabar dormindo sozinha, ela dormia com os pais delas. Chegou um ponto que os pais pediam para ela tentar ir para a cama, ela já estava grande, já estava entre os seus 7 e 8 anos, e os pais delas fizeram essa migração. Colocaram a cama dela entre o corredor e o quarto, então ela tinha visão dos pais enquanto dormia. Porém, na primeira noite que ela tentou dormir sozinha, ela entrou numa espécie de paralisia do sono. Mas ela conseguia se mexer, então ela não sabe se foi um sonho lúcido, se realmente aconteceu, ou se foi mesmo a paralisia do sono. Entraram 3 homens no quarto dela, e eles estavam encapuzados com uma espécie de manto, com um gorro por cima assim do rosto, e ficaram parados do lado da cama dela sem falar absolutamente nada. Deixava ela ainda com muito terror, com muito mais medo do que ela ficaria se eles falassem alguma coisa. E eles ficavam ali por um bom tempo, e ela não sabia o que eles queriam e acabava com medo, tentava chamar os pais, não conseguia. E ela desistiu, ficou ali encarando eles e pensando: o que será que eles vão fazer comigo? Meus pais não acordam, e agora? O que vai ser de mim? E um desses homens saiu do quarto e voltou com um cachorro enorme. Ela conta que esse cachorro era tão grande que passava da metade da altura dos homens. E ela ficou desesperada porque era um cachorro, tipo o cachorro do Sobrenatural, do Escondo do Inferno. Era tipo aquilo, um cachorro horrível, preto, com os dentes assim babando, os olhos vermelhos. E o homem que trouxe esse cachorro soltou o cachorro em cima dela. Aí nesse momento ela não conseguiu identificar se aquilo realmente era um sonho ou se era uma paralisia do sono, porque ela conseguiu sair correndo, pulou na cama dos pais, chorando desesperada que o cachorro ia pegar ela. E o pai dela acordou sem entender nada, a mãe dela acordou também e foi acudir ela. O pai dela disse que não viu nada e a mãe dela escutou um rosnado. Então, isso deixou ela apavorada até hoje. Foi por esse motivo que ela dormiu nas camas dos pais até os 12 anos. E assim, gente, imagina vocês acordarem e ter 3 homens lá da cama de vocês e soltar um cachorro. E você sair correndo e um cachorro correr atrás de vocês. Você tá doido? Não. Misericórdia. Então, esse foi o nosso primeiro relato. E vamos então para o nosso segundo relato. A minha avó morou no sítio a vida inteira. E quando ela era jovem, adolescente, antes de ela se casar com meu avô, ela estava sentada pro lado de fora da casa dos pais delas, após um dia de serviço cansativo, que eles trabalhavam na roça, e chegou um senhor e falou para ela que ele tinha um presente para ela. E ela estranhou porque naquela época, geralmente, todo mundo se conhecia na região e ela não conhecia aquele senhor que havia dado esse presente para ela. E ela falou que ela não aceitava o presente, que ela não queria, e mesmo assim o senhor insistiu que ele não poderia fazer mais nada, porque ele já havia dado para ela o presente, que ela saberia onde ele estava e seria só ela ir sozinha à noite e desenterrar ele. Ela até tentou ir desenterrar esse presente, porém ela disse que tinha muitos bichos e as coisas ruins que atormentavam ela, e ela desistiu, falou que ela não queria e contou isso para alguns familiares, alguns conhecidos dela. E todo mundo ficou doido, porque ele sabe que quando isso acontece é porque a pessoa ganhou muito ouro de um falecido.
E eles queriam porque queriam desenterrar esse presente e pegar esse enterro para eles. E muitos dos familiares dela tentaram estar indo lá. Foi o lugar que ela falou que era. Tentava cavar e vinha cobra, e vinha aranha, e vinha todo tipo de coisa ruim, entidade, as coisas, tentar eles tudo. Então ninguém conseguiu, até hoje, sacar esse enterro que foi dado para ela. A avó já faleceu e a gente tá na espera de saber quem que vai ser o próximo que vai receber, porque diz que passa de geração para geração. Ela apareceu para mim no quarto quando o meu avô foi para falecer e eu falei assim, vai embora, não quero, não quero nada, não quero saber. Aí depois disso a gente não sabe pra quem que ela apareceu de novo. E se a pessoa vai tentar ir lá desenterrar esse enterro? Você teria coragem? Eu não tenho. Eu morro de medo de aranha. Primeiro que aparecesse eu já desmaiar. Não. As entidades até faz, mas as aranhas... E esse foi o nosso segundo relato, galera. E o nosso terceiro relato é sobre uma colega que contou sobre um tio dela. Então, assim, vai estar meio que nas palavras delas, meio que nas palavras dele, e eu vou estar contando para vocês. Ela conta que o seu tio, quando jovem, casou muito cedo, então ele tinha assim, uma independência muito grande. Porém, estava em época de colheita, e decidiu que essa colheita era perto da casa de seus pais. Então ele trabalhou até tarde, né? Foi até a casa de sua mãe, e sua mãe lhe orientou que não fosse embora, pois era época de quaresma, e era perigoso que ele fosse sozinho, pois já havia alguns relatos de algumas aparições, e ela pediu para que ele dormisse na casa dela. Ele, muito curioso, falou que não dormiria lá, pois ele já era um homem feito e não deve... E como já estava muito tarde e o tempo estava mudando para a chuva, e para não dar o braço a torcer, ele decidiu que ele dormiria na tuia pro lado de fora. E isso ele já era acostumado a fazer, ele não gostava de incomodar as pessoas. Então ele foi até a tuia e se deitou para dormir. Porém, durante a madrugada, ele começou a ouvir ruídos de porcos, que no capô não entendeu, porque o chiqueiro ficava bem longe de onde ele estava. E ele achou que alguém estivesse mexendo nos porcos pela madrugada. Então ele saiu, muito corajoso, e foi, tirar satisfação por que estava mexendo com o porco naquele horário da madrugada. E quando ele saiu para fora, ele não viu nada, não viu ninguém, procurou, gritou, xingou e ficou sem entender. Porém, quando ele foi entrar de volta para a tuia, ele não conseguiu entrar na tuia, pois a tuia estava trancada por dentro. Antigamente as tuias eram em trabelas, que você fechava só por dentro e só abria por dentro também. Então quando você saía, você colocava uma araminha ali só para segurar a porta. E quando ele tentou entrar, estava trancado por dentro. Todas as janelas e todas as portas, ele não conseguiu entrar na tuia de jeito nenhum. E nisso ele começou a escutar aqueles ruídos de porco dentro da tuia, que ele ficou sem entender nada, porque ele não viu ninguém, ele estava procurando, não achou ninguém. E a hora que foi entrar na tuia, estava todo trancado, escutando os porcos lá dentro, ele pensou que ele estava ficando doido. E nisso, ele deu a volta, conseguiu estourar uma das janelas e conseguiu entrar. A hora que ele pulou para dentro, estavam todos os porcos dos chiqueiros dentro da tuia. Não tinha ninguém, somente os porcos fazendo aquela ruaça, gritando, fazendo suas necessidades. Deixaram no estado deplorável a tuia. Ele ficou com tanto medo e tão assustado que ele colocou os porcos para fora, fechou a tuia e foi andando para casa dele. Ele não ficou nem com medo da aparição da noiva da ponte. Jesus de misericórdia. Já pensou você escutar barulho de porco, sair pra procurar, você que mora no sítio, não achar nada, e a hora que você voltar, tá tudo as portas da sua casa trancada, e todos os porcos dentro da sua casa, sem ninguém colocou eles lá? O que vocês acham que foi que colocou eles lá? Será que foi porque era quaresma? Ou se é porque ele falou que ia surrar a entidade? Deixem nos comentários qual que é a opinião de vocês. E o nosso próximo relato é de uma conhecida minha também,
que esse é um pouco cabuloso. Eu confesso que, assim, é até de se duvidar, mas eu acredito 100% nela, porque ela escutou isso da avó dela até o dia que a avó dela faleceu. E eu também cheguei a escutar esse relato dela e não mudava nenhum tintim. Exatamente do jeito que ela contava, ela contou até o dia que ela faleceu. E eu vou contar esse relato como se fosse a avó dela contando. O dia que o capeta me tirou da cadeia. Então a minha amiga vai fazer uma introdução aqui para contextualizar quem que era a avó dela, como que era a convivência com a avó dela, para você entender que, assim, que faz sentido o que aconteceu. A minha avó era uma pessoa muito boa, muito carinhosa, simpática e cuidava de todo mundo com muita prioridade. Era sempre os outros em primeiro, depois ela. Porém, ela tinha um sério problema com bebidas. E quando ela bebia, ela se transformava 100%. Ela se transformava em outra pessoa. Ela dizia que o querido, o capetão dela vinha visitá-la. E ela sentava, colocava um copo de pinga para ele e um para ela. Bebia o copo dela e deixava o outro copo ali, depois você ia ver, não tinha mais nada de pinga. Então você não sabia se ela tinha bebido ou se realmente o capeta estava ali com ela. Porém, quando ela estava sã, ela era um anjo, o que mudava era quando ela bebia. E num desses dias que ela bebeu muito, ela discutiu muito com meu avô, brigou com ele, saiu pra rua fazendo muita arruaça. E as pessoas ficaram com medo dela, pois ela estava muito agressiva e acabaram chamando a polícia para ela. E quando a polícia chegou lá para ver, né, o que estava acontecendo, viram que ela estava muito bêbada e muito transtornada e realmente estava dando risco para a sociedade. Então eles levaram ela para a delegacia para passar a noite, para se acalmar e não causar danos a ninguém. Porém, quando você é levado à delegacia, você não sai durante a noite, principalmente quando você está bêbado, só sai no outro dia com uma autorização. Então, depois de você assinar todos os papéis e fazer o que tem que ser feito, você é liberado. Porém, a minha avó apareceu em casa às 3h30 da manhã, sozinha, do nada, sã e dentro de casa. Os portões estavam trancados, as portas fechadas por tramela também. E ela apareceu dentro de casa. Todo mundo ficou muito assustado. Os filhos dela acordou, ficou meio sem entender o que estava acontecendo. Chamou o pai. O pai foi ver o que estava acontecendo, também não entendeu nada. E foram perguntar para ela como que ela tinha chego em casa e como que ela tinha entrado, porque estava tudo trancado. E foi aí que ela contou que ela estava deitada, né, na cela fria, e pensando, por que será que o meu senhor não veio me tirar daqui, que eu não quero passar a noite aqui? E não passou muito tempo e um homem lindo, de acordo com ela, lindo, loiro, dos olhos azuis, todo em roupas de linhos e botas de ouro, que tinha tantas fivelas de ouro que os olhos dela chegavam a brilhar. Entrou na delegacia, pediu para falar com o delegado, pagou sua fiança, assinou os seus papéis e deu a liberação para ela. E eles foram conversando, conversa vai, conversa vem, até chegar em sua casa. Ela perguntou se ele era o senhor dela. E ele respondeu que sim, que ele era o senhor dela, que ela era uma serva muito obediente, por isso ele foi em seu resgate. Aí todo mundo assim, oh mãe, a senhora acho que estava delirando, porque a senhora estava muito bêbada. Ela, então como que eu entrei dentro de casa? Aí foi quando meu avô perguntou, realmente, como que você entrou para dentro de casa? Então ela respondeu que quando chegou em frente ao portão, ela olhou para o senhor e disse, e agora, meu senhor, como eu entrarei dentro de casa? E ele riu da cara dela e disse, ah, minha pequena Madalena, é tão simples, o mais difícil eu já fiz. Disse que ela estendeu sua mão, e ele estendeu sua mão e a flutuou por cima do portão. E abriu todas as portas e janelas para que ela entrasse em sua casa. E realmente todas as portas e janelas estavam abertas. Então, gente, e o relato acaba. E ficou por isso, e ela contou isso até o seu último dia, batendo o pé, que o senhor dela foi buscar ela na cadeia e não deixou ela passar a noite gelada na cela. Essa história eu acredito que eu escutei ela diversas vezes e não mudava nada. Então, não tem por que mentir. Eu acredito fielmente que isso realmente aconteceu.
E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que era realmente um Master no capa preta ou era algum dos seus servos e seus acompanhantes? Eu acho que era o Master, porque ela disse que ele era lindo, diz que ele é o anjo mais lindo. Eu acredito que era ele. Surreal essa história, né, gente? Então vamos para o próximo relato. Ele se chama A Casa que Destruiu a Minha Vida. Essa colega conta que ela morava numa casa extremamente assombrada e que essa casa fez com que o relacionamento dela acabasse. Quando ela se mudou, quando ela foi visitar a casa, era uma casa extraordinária, com uma energia super gostosa. Ela se apaixonou pela casa assim que ela entrou. Ela falou que ninguém ia tirar ela de lá, porque ela tinha amado, fechou o contrato no mesmo dia, fez todas as reformas que precisavam ser feitas e já se mudou. Na primeira semana ela já tinha mudado para casa. E no começo realmente era um mar de rosas. Ela conta que era uma casa gostosa, com energia super boa e tudo estava fluindo muito bem. Porém, com o passar dos tempos que ela estava morando lá com o seu companheiro, ela começou a escutar algumas coisas estranhas. Quando ela estava no quarto, escutava as coisas caindo, destruindo tudo. Chegava na cozinha, não tinha nada. Pendurava a roupa no varal, para que ia ver a roupa estava no chão. Ela começou a duvidar que tinha alguém que estava entrando na casa dela fazendo tudo isso, porque não fazia sentido. E foi chegando a um ponto tão insuportável que o esposo dela também começou a escutar, né, o que acontecia e começou a falar que tinha alguém e saía para procurar quem estava dentro da casa, e quando ele ia ver, não tinha absolutamente ninguém. Foram piorando num tanto que ela começou a ver a entidade. E essa entidade ficava grudada nas costas desse ex-marido dela. E ela via e ela entrava em desespero e ela falava que tinha uma entidade nele, e ele falava que ela era louca e todo mundo falava que ela era louca, ninguém acreditava nela. E a vida dela começou a virar um grande inferno. Chegou a um ponto que ela desistiu de falar com as pessoas e só ficava vendo aquela cena e as coisas quebravam e fazia barulho, começou realmente a quebrar as coisas dentro da casa dela. E tudo foi desmoronando, o relacionamento foi ficando horrível, foi tudo indo por água abaixo. Até que ela chegou a um ponto que ela simplesmente não aguentou mais, pegou suas coisas e foi embora. E o relacionamento dela acabou também. E depois que ela saiu dessa casa, ela descobriu que todo mundo que tinha morado lá tinha simplesmente desgraçado com a vida. Ou acontecia um tipo de assassinato, ou brigas, separação, discórdia. Então todo mundo que morou nessa casa, a vida foi por água abaixo. Ela conta que hoje em dia já superou, hoje em dia tá tudo bem, né? Ela se mudou de cidade, se mudou de tudo. E que hoje a vida dela está bem tranquila. Porém, aquela época da vida dela, ela quer esquecer a todo custo, pois realmente foi assim um pesadelo total, em todos os sentidos. E aí, você já morou em uma casa assombrada? Me conta aqui nos comentários. E o nosso próximo relato é as Pedras da Charrete. E essa história quem conta é um familiar meu, e ele conta que, como ele morava no sítio e precisava trabalhar na cidade, ele vinha com a sua mulher grávida de charrete todos os dias do sítio para a cidade. Em uma dessas idas e vindas, ele conta que ele estava passando por um pedacinho de mata, que hoje em dia é bem pequeno, porém na época ele era bem grandinho, e que ele começou a escutar alguma coisa estranha se movendo dentro do mato. Ele acelerou o passo do cavalo para passar o mais rápido possível, para não ter risco nenhum de acontecer alguma coisa com a sua mulher, que estava grávida na época. E que, mesmo assim, aquilo que ele estava escutando começou a parecer correr e ir mais rápido em direção a ele. Ele começou a ficar assustado, desesperado, tentando sair daquele pedaço ali o mais rápido possível, pois já havia alguns relatos de aparições por ali. E que ele não conseguia sair, parecia que o cavalo estava andando sem sair do lugar. Então começou a cair pedras em cima deles e ele tentou proteger a sua esposa para que não machucasse ela. E quando ele achou que aquilo não ia parar mais, e aquelas pedras caindo e ele desesperado, até que o cavalo assim, parece que deu um estralo e despencou correr, e foi ele para um lado, a esposa para o outro, e o cavalo disparado. Ele pegou sua esposa, correu, conseguiu parar o cavalo
montou na charrete e foi embora para casa. E depois disso ele tentou nunca mais passar tão tarde por aquele lugar. Imagina, gente, você com sua esposa grávida, ali com seu marido, você grávida, tentando ir embora para casa e a entidade começa a jogar pedra no você e o seu cavalo disparar, derrubar o seu da charrete. Que perigo! O que vocês acham dessa história? Comenta aí pra gente. E a próxima história é a história do homem que cresce. Ele conta que na época ele morava no sítio, junto com os seus pais e a sua esposa. E ele trabalhava na cidade também, e eles tinham uma motinha. Então eles conseguiam ter uma locomoção um pouco mais rápida, e às vezes eles acabavam prolongando, né, no seu comércio, ficando até mais tarde, para ver se eles capturavam mais clientes. Porém, numa dessas vezes que eles estavam voltando bem mais tarde para casa, ele sentiu a sua esposa cutucando ele, tentando falar alguma coisa, porém não saía voz nenhuma. E ela ficou desesperada e ele tentando entender o que estava acontecendo, olhava, não via nada. Até que passou um pouco de tempo assim e ela conseguiu falar com ele. E ela relata que ela viu um homem gigantesco que começou pequeno. De longe, assim, ele parecia um anãozinho. Aí ele vinha vindo, ele andava na velocidade da moto. E foi chegando perto, e quando ele chegou perto, ele era gigantesco. Parecia um gigante com mais de 4 metros. E o esposo dela disse que não via nada. Que ele olhava e não via nada. E tentava entender o que estava acontecendo. E ela jurava que aquele homem gigantesco estava atrás deles. E que ele simplesmente passou um tempo, um certo espaço da estrada que eles estavam passando, que esse homem simplesmente desapareceu. Não tinha mais ninguém. Imagina só, gente, vocês andando de moto de noite numa estrada de chão e vinha um anãozinho andando, correndo, e do nada ele fica do tamanho de um gigante. Isso daí eu não quero me encontrar, não. Olha, eu até aceito ver alguma coisa, mas isso aí... Deus o livre, se ele quiser fazer alguma coisa, um tapa só, voa a moto, voa tudo. Sangue de Jesus. Nosso próximo relato também é um relato curtinho. E esse é de uma amiga minha. O dia que o Saci assobiou pra gente. Foi quando ela estava brincando no sítio da sua bisavó. E tinha uma plantação de milho bem atrás da casa da avó dela. E o seu pai, para lhe assustar, falou: cuidado com o Saci. Então ela e a amiga dela riram e falaram: essas coisas não existem. Você acha que você vai cair, a gente vai cair nessa? Não, não tem nada não. Duas crianças corajosas, criadas no mato, elas contam que elas estavam brincando, né, ali, e corre para um lado e corre para o outro. E elas escutaram um assobio, bem longe. Ela até pensou que fosse seu pai. E de novo, e um subiu, cada vez indo ficando mais perto. Então elas começaram a ficar um pouco assustadas e saíram correndo e foram ver se era o pai delas que estava fazendo aqueles assobios e assustando elas. E quando chegou, eles estavam conversando junto com todo mundo lá na sala e ficaram falando que eles não tinham feito nada, que eles não tinham assobiado. E elas até duvidaram por muito tempo, cobraram eles perguntando se não eram eles que tinham assustado elas, que estavam assobiando. E eles até hoje confirmam que eles não assobiaram em nada. E diz a lenda que o Saci, quanto mais longe ele assobia, mais perto ele está de você. Ou seja, quando ele assobiou a primeira vez, ele estava pertinho delas. Chega a me arrepiar essa história, gente. Eu morro de medo de Saci. É tanto relato de Saci batendo nos outros que eu morro de medo de Saci. Deus me livre. E o nosso próximo e último relato era uma vaca ou o anjo da morte? Quem conta essa história é uma familiar minha, que aconteceu inclusive no dia do falecimento do meu bisavô. O meu bisavô na época estava bem doentinho, então era uma época festiva, não me lembro exatamente se era Páscoa. Eu sei que estavam reunidos todos os meus tios, né, na casa da minha bisavó, com o meu bisavô. E o meu bisavô já estava meio estranho, tinha pedido pro meu pai para se despedir dele. Meu pai ficou meio sem entender o que estava acontecendo, mas foi lá, abraçou ele, deu um abraço super forte do meu pai. E o meu pai ficou meio assim, né,
Será que é coisa da minha cabeça? Ou será que ele realmente está se despedindo? E naquela madrugada que eles estavam indo levar ele, porque ele começou a ter uma crise de tosse muito forte e ele estava com pneumonia na época, então eles levaram ele super às pressas pro hospital. E no caminho estavam no carro a sua amiga favorita e o seu filho favorito, levando ele para o hospital. O seu filho estava dirigindo e sua filha estava com ele no colo. E no caminho, enquanto eles estavam indo, às pressas levaram seu pai, que estava sofrendo de dor, tossindo muito. O meu tio se acidentou e bateu numa vaca, que destruiu a frente do carro. Como era estrada de chão, eles acharam que realmente era uma vaca que tinha entrado na frente deles, eles tinham acabado batendo nessa vaca. Porém, meu bisavô faleceu no exato momento em que bateram na vaca. E ele deu seu último suspiro olhando pelo rosto da sua filha mais amada. E mesmo assim, eles continuaram até o hospital para ver se ainda dava tempo de salvar ele, porém ele já tinha partido e descansado. E no outro dia, todo mundo muito desolado, o meu tio, o carro destruído, com a frente destruída, pegou e foi, né, no mesmo lugar que ele tinha visto a vaca para ver se tinha machucado, para falar com o proprietário, para arcar, né, com as consequências e por ter machucado uma de suas criações. Porém, ele rodou toda a região, de todas as casas que tinham por ali, dos criadores de gado, e ninguém tinha dado falta de uma vaca. Ninguém tinha visto essa vaca machucada, e pelo impacto e pela destruição que foi no carro, a vaca estaria muito machucada, poderia até mesmo ter falecido. Porém, não tinha nenhuma vaca que foi encontrada machucada, ninguém tinha dado falta de uma vaca. Então, assim, até hoje, todo mundo fica pensando, quem era aquela vaca? Era uma vaca fantasma? Era um anjo da morte? O que foi aquilo? Inclusive, tem vários relatos do pessoal da minha região, da cidade que eu moro, que contam ver essa vaca, de batem nessa vaca, encontram essa vaca, porém vão procurar, não acham mais essa vaca. É uma vaca gigantesca, branca, mas que ninguém dá falta, que ninguém machuca, que ninguém vê, que ela só causa muitos acidentes, mas ninguém sabe de quem que é essa vaca. Até hoje eles procuram a vaca e ninguém nunca encontrou essa vaca. Então é isso, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. E se você tem um relato que você gostaria que eu contasse, vou deixar aqui na descrição o meu e-mail para vocês estarem mandando os relatos e também minhas redes sociais para vocês mandar por lá também. Já compartilhe esse vídeo com um fã de terror assim como nós e deixe sua curtida e ative as notificações. Tentarei postar vídeo todos os dias, então ative as notificações para não perder nada. Tchau, tchau e bons sonhos!